é o Salvador. Muitos e muitos anos se passaram até que um dia Maria recebeu uma visita de um anjo. Disse a ela que ela tem um bebê. Ela estava noiva e ainda não tinha se casado. Porém, ele disse que não se preocupasse, pois o bebê que ela ia ter era o Filho de Deus. Seria chamado Emanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz. Alguém sabe qual Natal é Jesus? Naqueles dias o imperador quis saber quantas pessoas havia no país. Então José e Maria seguiram para Belém. José
cuidando das suas ovelhas. Pronto, hoje apareceu Iris. Jesus nasceu. Vocês encontraram lá em Belém. Siga a estrela. De repente, apareceu muitos anjos cantando glória a Deus nas alturas, Pai na terra e que os homens de boa vontade. Do Oriente, seguindo a estrela, vieram os sábios. Não dá, fica aqui, tá bom? Ó, vou deixar aqui do seu lado, ó. Fica aqui, tá bom? Só aqui, tá bom? Não vai lá não, gente. Olha. A criança divina, sabe que ele será o Salvador. É o caminho, sim, anda sem descansar. Vão seguir a estrela, pois a bela quero chegar. Ela quero chegar. Bota no chão não, bota no chão não.
subiu. Mas eu tenho a vida e ela te Aquela noite foi a mais feliz de todas as noites, pois o Filho de Deus havia nascido, trazendo amor e salvação aos homens. Ele que Canção, grandes promessas do fim se confio, o Salvador já chegou. É Natal, é Natal, é Natal, ouve a doce canção, grandes promessas do fim se confio, o Salvador já chegou. De bom coração, glória. Muito bem, meus queridos, vamos nos colocar em pé, abrir a palavra do Senhor. Salmo 19, versos 9 e 10. Salmo 19, versos 9 e 10. Eu vi hoje o Pedro Paulo de manhã. Cadê o Pedro Paulo? Pedro Paulo, missionário. Cadê o Pedro Paulo? Onde está o Pedro Paulo? Pedro Paulo, a Cida, a Paulinha estão aí. São muito bem-vindos. Me parece também que o Arne e a Rubenita... estão ali, também. Muito bem, filhos. Graças a Deus, é muito bom tê-los aqui. Vieram para um trabalho de também... como se fala, divulgação do trabalho, um período de descanso também. É muito bom tê-los aqui, viu? Graças a Deus, vocês são uma bênção na vida dessa igreja. Que Deus os abençoe. Salmo 19, versos 9 e 10. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E vamos ao verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo, pelos preceitos do Senhor, pela palavra. E olha só como termina o verso: em os guardar a grande recompensa. Que Deus aplique a leitura do texto aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Então, conforme foi dito aqui, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. E nós hoje queremos fazer assim uma meditação sobre esse tema, o Natal e a Bíblia. Estamos celebrando o Natal, também é o dia da Bíblia, a palavra do Senhor, e não poderíamos deixar de abordar esse tema. Também quero, de início, irmãos, dizer o seguinte a respeito do que é a vida, para que os irmãos possam entender, às vezes, determinadas mensagens que nós pregamos. Um pastor tem que pregar o que a igreja precisa ouvir. É bom deixar claro isso. Não é o que a igreja quer ouvir, é o que ela precisa ouvir. Nós fomos chamados, nenhum profeta foi recebido assim com muitas honrarias. A realidade é que a palavra de Deus tem que ser pregada, e quando se faz um sermão apelando aos crentes a uma vida mais íntima com o Senhor, apelando aos crentes para anelarem, desejarem, ansiarem por mais de Cristo em suas vidas,
Queridos irmãos, quando nós fazemos isso, é a função de um pastor. E, além do mais, isso é consolo para todos nós aqui. É consolo. A Bíblia é um consolo, mas, ao mesmo tempo, ela é uma exortação a como termos uma vida reta diante do Senhor. E o que eu queria dizer a respeito, nessa breve introdução, é o seguinte: nós estamos no Natal. Ninguém mesmo pode celebrar o Natal sem a luz que emana das Escrituras. Não tem Natal. Sem a luz que emana das Escrituras, não tem Natal. Natal é bíblico. Natal está escrito na Bíblia, está registrado na Bíblia. Não há celebração do Natal sem essa luz que vem das Escrituras. E digo mais, essa comemoração do Natal, até nesse nosso século XXI, século marcado por esse relativismo e etc., essa celebração do Natal foi ilustrada por Jesus. Um Natal sem Ele, o que significa? E eu convido os irmãos a abrirem rapidamente a Bíblia, em João capítulo 8, verso 43 e 47, João capítulo 8, verso 43 e o verso 47. Quero apenas resumir, para não fazer longa a leitura do texto, mas apenas o verso 8 e o 43 já dá para entender o que o texto fala. João 8, versos 43 e 47, Jesus deixou claro que essa religiosidade que nós estamos vendo, unida a uma incredulidade, porque religiosidade sem Cristo é incredulidade. E essa religiosidade unida a uma incredulidade, ela tem uma definição, e essa definição veio do próprio Cristo. O Natal religioso, unido a uma incredulidade humana, veja o que ele diz aí em João 8,43. Olha o que diz o texto aí, verso 43. Vós tendes, aliás, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? É por não poderdes ouvir a minha palavra. Não há Natal sem uma palavra. Não há Natal sem Bíblia. Não há Natal sem a vivência das Escrituras. E olha o que ele diz ainda, lá no verso 47. Diz ele: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E ora, de onde vem a palavra de Deus? A Bíblia, ela é chamada também a palavra de Deus. E a pergunta que se faz é essa: de onde vem a palavra de Deus? A palavra de Deus vem da sua palavra, das Escrituras. E olha o que ele diz aqui no verso 47. Quem é de Deus, escuta as minhas palavras. Por isso, religiosos e incrédulos, vós não escutais, porque não sois de Deus. Isso aí tipifica bem uma celebração do Natal sem essa luz que vem das Escrituras Sagradas. E eu queria, meus queridos irmãos, ainda para terminar essa introdução, ressaltar o nosso privilégio em termos a palavra de Deus, o privilégio que nós temos de amar a sua palavra, de meditar nela, de fazer dela aquilo que ela mesmo se autodefine: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Porque o texto que nós acabamos de ler aí, que embasa essa mensagem, no Salmo 19, no versículo 10, no versículo 11, diz assim: em guardar a tua palavra há o quê? Em guardar a tua palavra há o quê? Uma grande recompensa. Uma grande recompensa. Irmãos, parem para pensar, refletir. Esse livro que está aí na tua mão, muita gente verteu sangue para que esse livro chegasse aqui. E é esse livro que desembaraça caminho. É esse livro que nos livra de entrar em tantos apertos. É esse livro que incita a nossa esperança de um dia glorioso. É esse livro que nos ajuda a atravessarmos os vales difíceis da vida. É esse livro que nos evita de pecar. É esse livro que nos evita de transgredir contra Deus. É esse livro que nos faz nos fugir do pecado. Quanto mais desse livro, mais cheio do Espírito nós seremos. Não tem outro meio. Por isso é que é um binômio que não pode ser separado. Oração, Bíblia, Bíblia, oração.
Quem leva a Bíblia a sério, quem medita na Bíblia, tem vida em oração com Deus. Quem leva a vida de oração a Deus, tem vida também com a palavra. Não se separam. Não se separam. Não adianta, você pode falar, você pode fazer mensagens e mensagens, mas se o homem ou a mulher estiver negligenciando a Bíblia e a oração, tem tudo para cair, tem tudo para fracassar. Não adianta, mensagens e mensagens são pregadas, livros e livros são escritos, mas se o crente não tiver afinado com a palavra e não tiver levando uma vida de oração, porque normalmente é assim, quando não está afinado com a palavra, também não ora. É mais provável que reze do que orar. E quando está afinado na oração, leva a sério a palavra. E quando também relaxa na oração, não tem palavra na sua vida. Então, queridos, eu queria meditar aqui nessa manhã 2 textos. E o primeiro é destacar o Natal à luz da Bíblia. O Natal à luz da Bíblia. Essa parte aqui é pequena. Lá em Gênesis 3,15, o Natal já foi anunciado. Gênesis capítulo 3, verso 15. Você vê que no Gênesis, logo no início do livro do Gênesis, o Natal já foi anunciado. Lá no verso 15 nós lemos: quando o homem caiu e Deus chamou Adão, chamou Eva, e mostrando a eles a consequência do que seria tudo, a sentença que viria do pecado sobre eles e que atingiria a raça humana. Olha o que diz no verso 15: porém inimizade entre ti, falando a Satanás, e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A semente, são 2 sementes aqui, uma semente do maligno e outra semente de Cristo. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está anunciado a vinda de Cristo. Aqui está anunciado o Natal. Aqui é o que é chamado de proto-evangelho. Aqui está anunciado o Natal, a vinda de Cristo, para cancelar esse escrito de dívida que começou aí na queda de Adão e se espalhou por toda a humanidade. Então, queridos, o Natal à luz da Bíblia foi anunciado, prometido já em Gênesis capítulo 3, verso 15, após a queda do homem. O porquê do Natal? Porquê do Natal? Muita gente pergunta: mas pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, se Deus sabia isso, que ia acontecer tudo isso, por que criou o homem? Isso é uma pergunta muito comum, principalmente entre jovens. Por que Deus criou? Queridos, quando nós amamos, nós criamos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Se você ama, você cria. O amor é criar, é criar. Um casal casa, quer ter filhos. Alguém que se dedica a uma profissão. Enfim, tudo que nós fazemos por amor, temos que criar alguma coisa. E Deus ama, Ele é tanto amor que precisava criar. E criou, e deu as diretrizes, e mostrou como esse homem poderia viver bem, como essa mulher poderia viver bem, lá no paraíso, uma vida maravilhosa. Mas veio a queda, o pecado entrou no mundo. E como poder reparar isso, se não fosse o próprio Deus, se fazer homem e vir habitar entre nós? Quem é que pode pagar o preço do seu próprio pecado? Ninguém. Deus é santo, exige um resgate santo, e esse resgate só podia ser providenciado pelo próprio Deus. Aí aconteceu o Natal, Belém de Judá, Jesus nasceu. João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então o próprio Deus veio pagar a queda do homem, na pessoa de Cristo. Então o Natal foi prometido desde o Gênesis da queda do homem. O Natal tem um porquê: Deus ama. Deus ama. Quando eu me converti, o que Cristo falou ao meu coração, mas eu era muito menino ainda, era um pré-adolescente, eu só sei que falou, tanto falou, e me lembro até como o pregador pregava, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele era agitado, e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso gravou no meu coração, e eu sei que na hora do apelo, estava eu com a minha mãozinha levantada lá. Deus criou e amou de uma tal maneira que esse versículo aí é chamado texto magnânimo das Escrituras, João 3,16.
Então Deus amou, agora note bem, de tal maneira que em Belém da Judéia o seu filho esvaziou-se totalmente e veio nascer num estábulo fétido, por amor a ti, por amor a mim. Deus amou. Então a essência, o porquê do Natal é isso. Deus querendo que o homem fosse reatado com aquela comunhão que tinha com ele desde o início. E a essência do Natal, o porquê e agora a essência. Essa essência nós vamos encontrá-la do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus fala dessa essência. Mas eu separei aqui um texto, Romanos capítulo 5, versos 17 a 21. Veja a essência do Natal. Para terminarmos esse ponto, entramos no último. Romanos capítulo 5, versos 17 a 21. O capítulo 5, ele fala sobre a justificação e os seus frutos pela fé, e também do verso 12 em diante, ele fala sobre graça, queda e graça. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim o verso 17: porque se pela ofensa de um, quem é esse um? Porque se pela ofensa, hoje é o dia da Bíblia, eu espero que vocês, eu estou fazendo uma coisa aqui, estou perguntando para saber como é que está o conhecimento, uma interatividade, é isso que se chama essa palavra? Muito bem, olha aqui. Porque se pela ofensa de um, quem? Adão. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Agora olha que coisa linda, também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Se pela desobediência de Adão a maioria entrou pelo caminho largo, também pela obediência de um, muitos escolheram o caminho estreito e se tornaram justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Claro, a lei deixou claro, não faça isso, não faça aquilo, e ninguém pode cumprir a lei é perfeita. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, está aí. Natal prometido, desde o Gênesis, o porquê do Natal, a essência do Natal. E fica aqui uma pergunta para terminar essa primeira parte. O que seríamos nós se Cristo não tivesse nascido? Pelo menos para pensar, para refletir. O que seria de cada um de nós se Cristo não tivesse deixado toda a sua glória, se humilhado, nascido aqui, esvaziado, encontrando uma morte de cruz? Se ele não tivesse feito isso, o que seria de nós? Como entrar no céu? Teríamos que viver uma vida perfeita, e perfeito ninguém é. Quando o pecado entrou no mundo, a perfeição acabou. Então, queridos, o Natal à luz da Bíblia, e agora a Bíblia à luz do Natal. A Bíblia à luz do Natal. Vamos lá para o Salmo 119, verso 165. Salmo 119, verso 165. Salmo 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha bem, Salmo 119, já falei aqui, é conhecido como Salmo da Bíblia.
É o salmo da Bíblia. Eu sei que às vezes há necessidade de sair, entendo. Mas, por favor, suportai-me na minha loucura. Evitem sair, a não ser aqueles que saírem, eu vou entender, é um caso urgente. É um caso de urgência, eu vou entender. Mas evitem, por favor. A Bíblia, a luz do Natal, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Veja bem, irmãos, nós às vezes queremos... Eu já escutei falar, a primeira igreja, ela prega muito sobre exortação, a vida, a santidade, e precisa de mais mensagem de consolo. Gente, consolo está na palavra. Nós pregamos, toda mensagem é um consolo. Basta você ler isso aí, olha. Basta você entender o que esse versículo diz. Muita paz tem os que amam a tua palavra. E olha o que diz aqui, para eles não há tropeço. Quer um conforto melhor do que esse? Você quer um conforto quando a Bíblia fala que o crente morre e vai para a glória? Você quer um conforto maior do que mesmo atravessando os vales difíceis, é da fraqueza que nós vamos tirar as forças. Você quer um conforto maior quando a Bíblia fala que Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos, em qualquer circunstância que nós estivermos atravessando, Ele sempre estará conosco. Então, em tudo ao consolo. E olha o que o salmista diz aqui: muita paz tem os que amam a tua palavra, para eles não há tropeço. Meus amados, a palavra produz paz. Agora é a Bíblia, a luz do Natal. O que a Bíblia faz? Cristo é o Senhor do Natal. Cristo é o príncipe da paz. A Bíblia fala que um povo que estava em trevas e uma grande luz, veio um menino chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte para a eternidade, Príncipe da Paz. Olha só o que diz o salmista: muita paz tem os que amam a tua palavra. A palavra fala do Natal, a palavra revela o Cristo do Natal. E olha o que diz aqui: a palavra evita tropeços. Olha o que diz: para eles, os que têm paz, não há tropeço. O que é o tropeço? O que essa palavra tropeço significa aí? Armadilhas de Satanás na vida do cristão. Estão entendendo? Para eles não há tropeço, porque quem leva a vida a Deus, com Deus a sério, quem medita na palavra, quem gasta tempo com a Bíblia, quem realmente tem seu horário, sua devocional com a palavra, seu momento com Deus, gente, esse consegue ter discernimento, tem vigilância para não cair num tropeço, não tropeçar, não cair. E por que há tanto tropeço no meio do cristianismo? Por que há tanto escândalo hoje abalando o mundo aí? A ponto de dizer, olha os crentes como é que são, falcatruas, adultérios, tanta coisa errada, porque não há vida com a palavra, não há vida com a palavra, e não adianta nada, pode vir no culto e não faltar, cantar em coro, cantar em conjunto, apresentar cantata, fazer de tudo na igreja, ter cargo na igreja, professor de escola dominical, se não tiver Bíblia com Deus, tem tudo para tropeçar, tem tudo para cair, tem tudo para cair. Salomão deixou claro, é pelo temor do Senhor que o homem se desvia do pecado, não é por palavra de pastor, não é por causa da esposa, não é por causa dos filhos, não é por causa de marido, não, é pelo temor do Senhor, o homem se desvia do pecado. Quem é crente aqui é crente no Japão, quem leva a vida com Deus aqui vai levar lá no Japão. Estou falando do Japão porque é o outro lado do mundo. Nós sabemos que um crente em Cristo faz uma hora dessa lá no Japão, um crente que medita na palavra e tem vida de joelho. Nós sabemos o que ele faz uma hora dessa lá, e eles lá sabem o que se faz aqui também, mas tem que levar isso aqui a sério. É o dia da Bíblia, é o dia da Bíblia, e aqui cabe uma reflexão: o que eu estou fazendo com esse livro? Ele evita a queda ante as armadilhas do pecado. Por que vocês acham que José fugiu da mulher de Potifar? Lembram-se da palavra dele, Gênesis 39, verso 9, qual foi, o que foi que ele falou? Quando ela diz, meu marido não está aqui, saiu todo mundo, vem, deita comigo. O que ele respondeu? Cometeria eu o quê? Tamanha loucura contra o meu Deus, tinha palavra.
meditava na palavra, tinha vida com Deus. Olha, eu bato nessa tecla aqui, porque eu estou vendo o perigo aí fora, eu estou vendo o perigo aí fora. Não relaxe a vida com Deus, não relaxe com a palavra, não negligencie a oração. Quem tem vida com a palavra, quem leva a vida de joelho, não fracassa, não causa escândalos, não termina casamento, tem bom relacionamento com os filhos, é respeitado pela sociedade, mas tem que ter vida com a palavra e com Deus. Nós acordamos cedo, não queremos perder o emprego, não queremos perder o dia de trabalho, fazemos de tudo, vai ter um converscote, qualquer coisa social, nós corremos para estar presente, mas quando se trata das coisas espirituais, há uma negligência, Eu vejo os cultos aqui, começa 10h15, tem 15 para as 11, tem gente chegando aqui 11 horas. À noite a mesma coisa. Entendo que há as inconveniências de última hora, tudo isso é compreensível. Mas fazer disso um método de vida, está errado. Por que em outros lugares não chega atrasado? Como se corre para pegar o portão do Enem, né, que chama Enem? O Enem aberto. Como faz-se de tudo, e quando chega lá que o portão fecha, ai, aquele desespero. Aonde está o tesouro do homem? Ali estará seu coração. Então, queridos, é a palavra que evita as armadilhas do pecado. É a palavra que nos modela. Eu me lembro que o pastor Rocha dizia aqui que um homem cheio de Bíblia é um homem cheio do Espírito Santo. Mas é preciso ser cheio da palavra. Não há enchimento do Espírito se não tiver palavra. Não há enchimento do Espírito se não tiver oração, vida íntima, comunhão com Deus, não há. Olha, eu nunca, já disse aqui para os irmãos, eu leio de avivamento, gosto de ler livros sobre avivamentos. Há muita coisa boa e sabe como é, o livro é como um peixe, e há muita espinha que você tem que jogar fora. Mas é um tipo de leitura que me agrada, escatologia e avivamento, eu gosto de ler isso. E acho sim que nós precisamos pedir a Deus que avive a nossa fé. Afinal de contas, o Salmo 119 é um apelo, 176 versículos, a maioria dele apelando, reaviva-me, vivifica-me, torna-me a vivificar a minha vida, quer dizer, avivar a minha vida. Avivar, porque nós temos tudo para cair numa mesmice, sabia disso? A nossa tendência é cair numa mesmice. E às vezes as coisas saem do natural e ficam até artificial. Você começa a orar as mesmas palavras, começa a ler e por ler. Precisa, Senhor, aviva-me. Dá-me aquele calor, aquele desejo da alma pelas coisas espirituais. Viu a comparação do salmista? A tua palavra mais desejável do que o ouro, e é doce ao meu interior como mel. É isso. Eu sei que é uma luta, irmãos, é uma luta. Mas é nessa batalha de oração, de clamando a Deus por amor à sua palavra, amor à oração, é que nós vamos triunfando. E o caráter de Cristo vai sendo aperfeiçoado em nossa vida. Querem ver uma coisa? João 5,39. Jesus deu uma ordem. Uma ordem, não é um princípio, ele deu uma ordem. Ele disse o quê? Examinai as Escrituras. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Sabe, esse examinar quer dizer examinar mesmo, pesquisar a palavra, é estudar a palavra. E eu tenho até medo de perguntar aqui, quem está examinando diariamente a palavra? Como deve ser examinada? Não é abrir a palavra, ler um versículo, fechar e ir embora.
Ou então abrir a caixinha de promessa, tirar um versículo. Isso aqui, aquilo aí é horóscopo de crente, já disseram. Tira ali um versículo e pronto, vai embora. Não. Mas todo dia, quem faz isso mesmo? Ninguém precisa levantar a mão, não, mas é para ficar essa pergunta com cada um de nós. Você tem tempo com a palavra? Você tem tempo com oração? Olha o que ele disse: examinai as Escrituras, João 5,39. Examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna, e são elas que testificam de mim. Estão entendendo? Quer aprender de Cristo? Quer ter um caráter, a caminho do seu caráter, do caráter de Cristo, uma vida moldada pelo Espírito Santo? Examinai as Escrituras. E se não examina, aí vem outra palavra de Cristo. Ao mesmo tempo ele deu a ordem: olha, examine. Agora eu faço uma pergunta: por que se não examinar? Aí Cristo mostra a resposta da falta de exame. Aí ele dá a resposta em Mateus 22, 29, ele fala: se não examinar, vai acontecer o quê? Errais, por não conhecer das Escrituras. Entendeu? A ordem dele dá é: examinar, que elas testificam de mim. Agora, se não examinar, cuidado, vocês vão errar, por não conhecerdes, não examinarem as Escrituras. Olha, essa igreja aqui tem sido bem avisada, e olha que nós ainda encontramos lutas aqui, problemas. É uma igreja que tem as suas limitações, mas o que fez essa igreja aqui foi esse púlpito. Esse púlpito fez essa igreja aqui. E olha, isso já de anos e anos atrás. Essa igreja, ela foi feita desse púlpito. Pastor que chegar aqui e tiver medo de falar, tem que mostrar essas verdades. Tem que ter profeta. Profeta não é muito bem visto não, porque confronta. E vocês sabem por que os homens odiaram Jesus? Sabe por que os homens odiaram Jesus? Que ele foi odiado? João 7,7. Porque ele falava e confrontava aquela turba religiosa. Então, queridos, precisamos falar essas coisas. Eu estou vendo, olha os tempos como é que estão, os dias estão aí. Será que ninguém está vendo nada? Será que ninguém está percebendo nada do que está acontecendo no mundo? Olha aqui, a triste realidade hoje. Foi feito um levantamento aliás, eu li um artigo, até eu cortei o artigo aqui, e eu já estou terminando. Eu cortei o artigo, eu vou ler um trecho pequenininho, porque a impressão que dá o pastor fala isso, o pastor já falou muito isso, mas gente, aqui é o outro que escreveu, ó. Tirei do Jornal Batista, foi publicado agora no dia 12 de julho desse ano. Eu não sei se é um pastor, não é não, porque está aqui, Walter Silva, membro da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele usa o texto de Tiago 5,16. Mas no meio do artigo, olha só, foi um levantamento que foi feito no mundo evangélico, envolvendo denominações. Olha, isso aqui não é coisas lá de fora, é coisa do chamado arraial de dentro, o arraial evangélico. Olha o que diz aqui a respeito dos dias atuais. Por isso é que tem que ter púlpito, tem que ter um profeta, e assim diz o Senhor. Porque se não houver, o povo vai errar. Olha o que diz aqui a respeito da situação de hoje. Temos mais divórcios hoje do que há 10 anos atrás. Temos o maior número de gravidez entre jovens fora dos casamentos. Temos mais relatos de jovens que mantêm uma vida sexual ativa antes do matrimônio. E isso dentro das igrejas. Temos mais ministros, pastores, misturando o sagrado com o profano. Temos mais jovens saindo dos cultos e indo para as baladas. Mais mulheres confundindo o culto com barzinho, vestindo-se como meretrizes em vez de santas e castas,
como está escrito em 1 Epístola de Pedro 3, de 1 a 5. Nós temos hoje mais adultérios, fornicação, imoralidade, idolatria, perversidade, injustiça, orgulho. Em relação aos pastores, vemos muitos deles levando a vida de qualquer jeito. São orgulhosos, arrogantes, mentirosos, fazem falcatruas, maquiam situações e ainda acham normal. Andam de carro importado quando ainda devem para Casas Bahia. Está aqui, Jornal Batista, da Convenção Batista Brasileira, 12 de julho de 2015, Walter Silva, HC. Silva. Estão vendo o quadro como é que está? E agora a gente vai fazer o que aqui? Tem que falar, tem que mostrar. Sabe por que está esse quadro aqui? Sabe por que está essa estatística miserável aqui? Falta de Bíblia. Falta de vida com Deus. Falta de vida com Deus. Por que os casamentos fracassam? Se 2 cônjuges têm vida com Deus, não vai fracassar não. Por que o adultério está tomando conta? Porque não tem vida com Deus. Por que a fornicação está tomando conta? Porque não tem vida com Deus. Por que o roubo toma conta? Não tem vida com Deus. Despreza esse livro. Uma vez o Jimmy Rose pegou um sermão e colocou a Bíblia. Depois que ele falou sobre a Bíblia, ele pegou, saiu do púlpito, mandou o povo ficar orando, colocou a Bíblia no meio da igreja, lá em Ribeirão Preto. Colocou ela aberta, assim, no chão. Quando acabou o prelúdio, ele dizia de lá: vamos, pisem nela. Todo mundo passava de lado, ninguém pisou na Bíblia. Mas depois ele disse: não pisaram aqui, visivelmente, materialmente, mas espiritualmente, quantos estão pisando na palavra? Quantos? Irmãos, a Bíblia, à luz do Natal, ela é um livro que nos dá as condições de realmente, não somente celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Esse Natal tem que ser celebrado todos os dias. E é ela esse fanal, é ela esse norte que nos leva a ter uma vida de alguém onde o coração foi aberto e Cristo Jesus nasceu lá dentro. É a Bíblia. Terminando, a triste realidade. Esse artigo desse pastor, desse irmão, aliás, mostrando essa realidade. E essa realidade ela pode ser resumida numa só palavra: fracasso. Fracasso. Vidas fracassadas. Isso significa igrejas fracassadas, famílias fracassadas, testemunhos fracassados e a formação de um rebanho, um grupo de desajustados. Não sabe se fica aqui ou se fica lá fora. Ao mesmo tempo quer ficar aqui, mas ao mesmo tempo quer fazer as coisas lá de fora. É um rebanhão de desajustados. Colossenses 3,16. A palavra de Paulo diz assim, pelo Espírito Santo: a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. E sabe por que está acontecendo tudo isso no meio do arraial cristão? Presta atenção aqui, quando esse livro, não há tempo para esse livro, quando não há tempo para esse livro, quando não há tempo para uma vida a sós em oração, a palavra de Cristo não está reinando aí não está habitando não está. E quando a palavra de Cristo não habita, aí está essa estatística que nós acabamos de ver aqui, é uma estatística lamentável. Eu vou terminar, irmãos. Eu estou lendo
um livro do pastor John MacArthur, mais um livro dele, A Nossa Suficiência em Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. E se o povo anda caindo, se o povo anda vendo que não presta, se o povo anda dando mais atenção às suas incitações da carne do que ao espírito, é porque Cristo não está sendo colocado no seu lugar, no devido lugar que ele cabe na vida de um crente. E eu confesso que eu fui muito tocado, muito. Eu estava esses dias em Ilhéus, ali ficamos 3 dias ali, e eu acelerei essa leitura. Mas quando eu li esse negócio aqui, eu fiquei muito tocado. Dei para a dona Ana ler, também ficou muito tocada, Cíntia, eu falei, olha que coisa. Irmãos, eu posso contar o fato sem ler. Apenas vou algumas coisas para deixar bem claro o que MacArthur escreveu no seu livro, Nossa Suficiência em Cristo. Olhe só que coisa tremenda isso aqui. Mas antes de eu ler isso, eu estou terminando, pegue a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. E por incrível que pareça, por mais simples que seja, dê uma olhada na sua Bíblia. Olhe, sem ler nada, é só olhar para a Bíblia. Olhe para ela. Olhe para a sua Bíblia. Agora escute isso aqui. Olhou para a sua Bíblia, né? Agora escute isso aqui. O pastor chorou. Eu também me emocionei. O pastor MacArthur chorou e eu também me emocionei com isso. E é de emocionar. E é para tomar uma posição. Isso aqui é para tomar uma posição. Olha o que ele disse. Eu tenho um amigo que coleciona Bíblias raras. Bíblias do passado, colecionador. E ele possui uma maravilhosa coleção, como uma Bíblia que data do 4º século, antiquíssima. MacArthur diz aqui, mas a minha favorita não é essa do 4º século. A minha favorita é uma Bíblia inglesa, do século XVI. Uma das primeiras cópias impressas da Palavra de Deus. 1/3 da parte, presta atenção, isso aqui é tremendo isso aqui. 1/3 da parte superior desta Bíblia está coberta com o sangue do seu proprietário original. O colecionador conseguiu essa Bíblia, algumas foram preservadas, conseguiu essa Bíblia, e 1/3 dessa parte superior da Bíblia está marcado com o sangue de quem foi o dono dela. E vai saber por quê, olha só. Tive o privilégio de segurá-la em minhas mãos. Chorei. Lágrimas me vieram aos olhos, enquanto eu a folheava. Isso é John MacArthur escrevendo. E ele pergunta, como é que o sangue foi parar nas páginas daquela Bíblia? Século XVI. Como é que o sangue foi parar nas páginas daquela Bíblia? E aí, a pesquisa é essa. Quando Maria, a sanguinária, reinou na Inglaterra, olha o que essa mulher fazia, essa rainha. Quando Maria, a sanguinária, reinou na Inglaterra, ela aterrorizou os protestantes, assassinando tantos quantos pôde. Seus soldados, olha só, a ordem que ela deu aos soldados. Seus soldados derramavam o sangue da pessoa e depois tomavam as suas Bíblias e mergulhavam no sangue daquelas pessoas crentes que estavam sendo mortas a mandado de uma rainha sanguinária. Agora olha o que diz MacArthur aqui. Aquelas Bíblias, algumas delas foram preservadas e são conhecidas hoje como as Bíblias dos Mártires. Cientistas, olha só, pode, mas aquelas mãos, como é que sabe que é sangue? Olha, o colecionador, ele tem essa coleção e para saber se a coisa é realmente original, passou pelo crivo de gente competente. Olha aqui, cientistas fizeram
testes no papel e confirmaram que aquelas manchas eram em cada página, aquelas manchas em cada página da Bíblia do meu amigo, eram manchas de sangue humano. Examinei cuidadosamente aquela Bíblia, página por página. Pude ver onde ela estava bem gasta por ser estudada. Irmão, sua Bíblia está novinha, você já tem ela há muito tempo e ela continua novinha. Tem aquela parte ali onde você põe o dedinho e mexe? Havia manchas como de lágrimas e lugares onde um polegar passava as páginas favoritas. Esta era a mais valiosa possessão de alguém, e seu sangue lá está, para prová-lo. Agora, MacArthur termina dizendo: contudo, o infeliz contraste é vermos que os cristãos de hoje têm a tendência de folhear as suas Bíblias como algo comum e normal, esquecendo que muitos deram suas vidas tão somente para possuírem uma cópia. E eu ainda peguei aqui uma ousadia, porque ele diz aqui, os cristãos de hoje folheiam a Bíblia, e eu ainda coloquei aqui do lado, e quando folheiam? E quando folheiam? Principalmente quando se esquece muita Bíblia aqui, né? É claro, deve ter Bíblia em casa para ler, para esquecer aqui, porque certamente se esquecesse, na segunda-feira vinha buscar correndo. E ele diz aqui, terminando, se a igreja hoje colocasse um valor tão alto na palavra de Deus, quanto fizeram aqueles mártires, talvez hoje nós não teríamos tantas pessoas fracassadas. Entenderam, irmãos? Entenderam a seriedade? É a palavra, é o dia da Bíblia, sim, mas esse dia é sempre comemorado, é sempre comemorado no manuseio, no estudo. Lê um versículo, fecha, joga. Eu sei que isso não qualifica um leitor da Bíblia, mas eu gosto de pegar a Bíblia de crente, que está toda anotadinha, marcadinha, riscadinha. Pelo menos a gente sabe que lê, pesquisa, anota. Não estou dizendo que quem não anota, porque não gosta de anotar, tem celular, não lê a Bíblia, não. Mas uma coisa, se você manuseia ela, está lá marcada. A marca das suas mãos, do seu dedo. Queridos irmãos, o Natal à luz da Bíblia, a Bíblia à luz do Natal, como é que está? Se essa igreja levar isso a sério, de todo dia ter esse compromisso com o Senhor, eu dou graças a Deus, porque eu sei aqui que muita gente tem, mas precisamos que toda a igreja se envolva nisso. Haverá grande recompensa, como diz o salmista, àqueles que temem ao Senhor. E eu vou terminar pedindo somente que os irmãos abram o Salmo 119 para ler esses versículos. Não vou comentar, só vou ler. Não posso terminar a mensagem sem ler esses versículos. Salmo 119. E aqui eu termino. E peço até para os irmãos ficarem em pé para fazermos essa leitura em pé. Salmo 119. Olha o que diz a palavra. Salmo 119. Versos 97. E aqui eu vou terminar. Olha que coisa séria isso aqui. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 119. Exclamativo, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. A primeira pergunta, é a tua meditação? Todo dia? Olha só, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Tu, Senhor, pela tua palavra me fazes mais sábio. Olha aqui, moço, sabe por que muitos moços e moças, essa juventude, e até adultos, viu?
vai para barzinho, esses bailes de centro acadêmico, aquelas bebericagens que o centro acadêmico promove, e muitos crentes que deveriam influenciar não influenciam, porque tem até vergonha de dizer que é crente numa sala de aula. Olha aqui, Senhor, tu, pelos teus mandamentos ou pela tua palavra, me fazes mais sábios do que meus inimigos. Olha o verso 99, eu tenho mais entendimento de todos os meus professores, meus mestres. Olha o que a Bíblia faz, gente. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Vai ver qual é o entendimento dessa gente, a intelectualidade deles, a intelectualidade deles. Olha aqui, o salmista dizendo, o Senhor me faz mais entendido do que eles. Porque os teus testemunhos, a tua palavra é a minha meditação, mas para acontecer isso, tem que ter a tua meditação. Senão você vai lá e não vai fazer nada, vai ser influenciado. E vai bebericar. E vai fazer aquela rodinha que eles fazem lá. Entendo mais do que os antigos. Tem muita gente aí com cabelo branco que não sabe nada. Quando vê esses filósofos, esses intelectuais com aquela barba branca, aquela cara de intelectualidade, mas a Bíblia diz que você aqui, eu entendo mais do que os antigos, porque guardo a tua palavra. E veja o verso 103 e 4. Ao verso 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau. Por quê? Guardei a palavra. E termina com o verso 103 e 104. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus testemunhos, pela tua palavra, alcancei entendimento. Por isso eu odeio todo falso caminho. Amém? É isso, irmãos, é a palavra. Agora hoje, irmão, uma posição tem que ser tomada. Não, nada de chamar ninguém aqui à frente, não. A posição que tem que tomar é você tem que valorizar isso aqui, valorizar. Isso aqui chegou a nós aqui por causa de sangue. Tem sangue nisso aí. Nessa sua Bíblia aí tem sangue. É a palavra do Deus que você diz que ama. É a palavra do Cristo que você abraçou. Está aqui. A palavra dele habite ricamente no meu e no nosso coração. E que ele nos ajude. Isso é avivamento. Isso é avivamento. O resto é palha. O resto é palha. Isso é avivamento. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, terminamos o culto agradecendo, Senhor, os momentos que passamos aqui, agradecendo o trabalho. Pedimos-te pelo culto da noite também, Senhor, pela cantata que será apresentada, pela meditação, que seja uma noite de salvação de pecadores. Pai querido, obrigado por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares. E, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, queremos fazer coro à palavra do salmista. Oh, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.